para a gente fazer esses comentários, tá? Então lembra, altura padrão, né, de guarda-corpo, altura padrão de peitoril, 1,10 m, sempre medido a partir do lado de dentro. Então, se você quiser medir pelo lado de fora, lembra de colocar a espessura da laje, a altura da porta 2,10 m também, né? Feito isso, agora, na semana passada, a gente viu que se eu for colocar uma laje aqui em cima, né, vai ficar tudo emendado, vai ficar tudo grudado, eu não vou conseguir tirar essa laje daí depois. Então, por isso que a gente clica 3 vezes para selecionar todo esse conjunto, igual a gente fazia nas pecinhas, né? Põe o mouse em cima, clica 3 vezes, dá um clique direito e cria um grupo. Por que criar um grupo, né? Se eu quiser fazer alguma alteração, só clicar 2 vezes, todo o resto da cena fica esmaecido, eu consigo mexer aqui dentro, mudar a altura da parede, fazer outra janela e assim por diante. Terminou a edição do grupo, clica fora do grupo. Por que no Sketch é legal a gente trabalhar com grupos? Porque agora eu posso usar esses elementos que estão aqui na tela para criar novos elementos, sem isso me ferrar a vida. Então, por exemplo, ó, eu vou criar um retângulo de cobertura aqui. Criei um retângulo de cobertura. Esse retângulo, embora você esteja visualizando, né, você fala assim, ele criou o retângulo de dentro. Não, ele criou o retângulo inteiro. Por quê? Porque ele não tem nada a ver com aquele outro elemento. O que eu acabei de criar foi um retângulo, né? E esse retângulo não tem relação com o elemento anterior, a não ser as quinas, né, que eu usei para criar esse retângulo. Vamos usar, então, empurrar, puxar para cima e dar uma espessura de 0,15 aí, nessa laje. Terminou, clica 3 vezes, cria também um grupo. Então, a ideia de a gente criar grupos é o quê? Fazer isso daqui. Permitir tirar, permitir colocar, né? Elementos de movimentação, toda vez que vocês forem mover objetos no Sketch, né, o que a gente vai fazer? Primeiro, M de Move, né? Os atalhos quase sempre são as letras em inglês. Então, M de Move, vamos clicar no ponto original, então vou pegar essa quina aqui, cliquei na quina, e vamos pegar o ponto final, ó, onde que eu quero trazer essa quina? Nessa posição, então, clica aqui de novo, né? Isso vai resolver, então, essa parte de um objeto não emendar no outro. Então, vou ocultar, vou deletar, perdão, vou desfazer esse grupo, tá? Clica nele, clique direito, vamos desassociar esse grupo. Pronto, não é mais um grupo. São elementos isolados, né? Vou tentar criar a laje agora, só para vocês verem o que acontece, ó. Vou fazer o retângulo daqui até aqui. O que aconteceu? Absolutamente nada, né? Vou fazer, então, um retângulo aqui dentro, ó. Cliquei. O que aconteceu? Ele criou uma face, né? Lembra no Sketch? Quando você fecha o contorno, ele cria uma face. É essa face que ele criou. Então, se eu pegar isso daqui e deletar, porque eu quero juntar essa parte branca com essa parte branca, aí você fala, não, beleza, tá coplanar, né? Só que se eu pegar essa aresta aqui, essa aresta é o topo da parede. Então, se eu deletar o topo da parede, olha o que vai acontecer. Lá dentro acabou de ficar cinza. Por quê? Porque eu deletei o topo da parede. Então, esse plano deixa de existir. Tá vendo? Então, ó, vou deletar, vou entrar aqui dentro só para poder mostrar para vocês o que está acontecendo. A gente acabou de apagar, né, essa face interna aqui da parede, né? Foi isso que aconteceu, tá? Então, por isso que a gente deve sempre fazer um grupo e depois continuar trabalhando com grupos, né? Se você estiver trabalhando modelagem de um elemento mais simples, por exemplo, como esse, você vai colocar um outro elemento do lado dele, né? Vamos dar 3 cliques aqui e mover. Desse ponto, clique, para esse ponto, clique. O que a gente acabou de fazer? A gente acabou de colocar nesse outro elemento essa aresta que ele não tinha, essa aresta que ele não tinha. Então, eu não criei grupo. Eu simplesmente copiei, movi uma coisa para cima da outra. Quando eu movo uma coisa para cima da outra, lembra, gente, o SketchUp vai grudar, tá? Se eu der um move aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ele vai puxar, tá vendo? Aí você fala, tá bugado, meu computador me odeia, né? Não, não é nada disso. A única coisa que você tem que lembrar, né, é o quê? Criar os grupos. Para que criar os grupos? Para uma geometria não interferir na outra, né? Então, tem essas situações
clique direito, criar grupo, onde a gente vai fazer esse tipo de operação, e isso vai evitar que uma geometria interfira na outra. Então, aqui a laje é a laje, as paredes são as paredes, né? Vamos criar um grupo da laje. Opa, peraí, que quando eu criei o grupo da laje, eu peguei o umbigo do cara aqui sem querer. Deixa eu mandar embora a nossa escala humana. 3 cliques, criar grupo. Pronto, agora eu tenho um grupo. A vantagem também da gente trabalhar com grupo é que... Pode falar, gente. Alguém abriu o microfone, pode falar. Foi eu, professor, desculpa, é que eu saí e entrei de novo, tava pegando o áudio pra mim. Ah, tá bom, tá bom. Na paz, sem problema. O legal da gente trabalhar com grupo é que ele é selecionável, tudo isso é selecionável com um clique só, né? Então, você dá um cliquezinho ali, você pegou tudo. Você dá um cliquezinho ali, você pegou tudo. Então, é mais fácil de mover, mais fácil de copiar, e assim por diante. Também, na semana passada, a gente viu que é possível, né, ao selecionar uma entidade, qualquer que seja ela, é possível dar um clique direito e ocultar, né? Lembra de tomar cuidado, porque para ocultar está muito perto do apagar, né? Então, ocultar. Então, é possível ocultar entidades. Para trazê-las de volta, a gente vai no menu editar e a gente tem a opção de reexibir. Eu posso reexibir a última coisa que eu ocultei ou eu posso reexibir tudo, né? Mas isso é uma coisa que não permite a gente gerenciar direitinho essas entidades, né? Pode ser que eu queira ocultar 5 entidades e depois eu quero ocultar outras 3. E aí eu quero que volte aquelas 5, mas aquelas 3 não. Então, quando a gente está se envolvendo com gerenciamento de entidades, imagina assim, por exemplo, a gente tem essa cena aí no sketch. É um dormitório, né? E a gente vai criar, nesse dormitório, prateleiras. E em cima dessas prateleiras, a gente vai colocar porta-retrato, vaso, brinquedo, né? A gente tem também o criado mudo, do lado da cama de viúvo ou da cama queen, para quem gosta de dormir em cama grande, né? Para quem dorme na diagonal, tem muita gente que dorme na diagonal, com o braço para cima, com a perna esticada, né? Nenhuma cama king dá conta do recado. Você tem o criado mudo, que tem o abajur em cima, né? Você tem a cama, que tem a colcha em cima da cama, que tem o travesseiro, né? Que tem, enfim, né? Esses elementos todos. Então, imagina assim, eu quero a cama na cena, mas eu não quero ficar vendo o travesseiro. Então, eu oculto o travesseiro. Eu quero a prateleira na cena, mas eu não quero ficar vendo os portas-retratos e os vasos e os livros que estão na prateleira. Então, eu oculto essa rapaziada, né? Mas aí, eu quero voltar com o travesseiro, sem voltar com essa parte que é da prateleira, né? Sem voltar com essa parte que é o abajur. Por quê? Porque quanto mais pesado uma cena, mais devagar o computador vai ficando para manipular essa cena. Então, a ideia da gente gerenciar entidades aqui no Sketch, ela é exatamente a mesma ideia de gerenciamento de entidades que a gente tem lá no AutoCAD. Só que no AutoCAD chama-se Layers, né? Porque está em inglês. E aqui no SketchUp chamam-se camadas, porque está em português, né? Onde que estão as camadas aqui no SketchUp? Janela, bandeja padrão. Primeira vez que vocês abriram o SketchUp, apareceu, né, essa área aqui na lateral, com o instrutor ensinando você a fazer determinada coisa. Então, primeira vez que essa janela abriu, essa janela estava desse jeito, né? E essa é a bandeja padrão, tá? Existem várias coisas dentro da bandeja padrão. Então, ó, tem informações da entidade, tem os materiais, tem os componentes, tem os estilos, tem as camadas, tem as camadas, tem as camadas, tem as camadas e tem as camadas, né? Dentre essas várias outras coisas aqui. E no caso das camadas, é exatamente elas, né, que a gente vai usar. Então, primeira coisa, ver se está exibindo, né? Está exibindo. Agora vamos para a segunda parte, que é encontrar. Aí tem essas flechinhas pequenas aqui, né? Então, essas flechinhas permitem a gente abrir, né, uma determinada área ou fechar. Então, vamos fechar esse conjunto para a gente achar aqui as camadas. As camadas estão aqui embaixo. Como que funcionam as camadas, né? As camadas que a gente usa no SketchUp,
são mega simples de gerenciar. Você vê no botãozinho de mais aqui, ó, cria lá uma camada, vou chamar essa camada de laje, porque é a laje de cobertura, simplesmente. Vamos definir uma cor para ela, né? Então, pronto, essa camada está criada. Agora, eu preciso colocar essa laje dentro da camada laje. Onde que isso é feito? No CAD tem aquela listinha aqui em cima, você abre a lista de layers, vai lá e coloca. No Sketch, isso é feito no primeiro grupo da bandeja padrão, que é esse grupo aqui, ó, informações da entidade. Se ele estiver ligado, se ele estiver sendo exibido, né, ele é a primeira coisa que vai aparecer lá em cima. Então, vou abrir aqui com a flechinha, ó, informações da entidade, e vou pegar essa laje. Então, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que camada que está esse objeto. Qual camada que ele está? Ah, ele está no layer 0. Então, eu posso abrir a lista de layers e colocar no layer laje. Então, agora esse elemento está no layer laje. Aqui embaixo, ó, invisível, a gente controla a visibilidade dos layers. Então, se eu simplesmente desligar o layer laje, ó, o que acontece? Tá vendo? Então, ele oculta, né, essa camada. Ou seja, ele vai ocultar essa entidade e quaisquer outras entidades que estejam dentro dessa camada. Né? Tá bom? Então, layer no Sketch, camadas no Sketch é super simples. Né? Onde é que mora? Na bandeja padrão. Né? Onde é que eu acho a bandeja padrão? É uma janela. É uma janela do programa. É a primeira opção do menu janela bandeja padrão. Né? Eu posso ocultar. Né? De repente eu abro o Sketch e falo assim, ué, cadê a bandeja padrão? Vamos lá no janela, bandeja padrão, mostrar bandeja. Ele vai trazer bandeja. Né? Quais dois conjuntos que tem que estar ligados para a gente trabalhar com layers? Informações da entidade, que permite que a gente coloque ela, né, nos layers que a gente quer, nos layers que a gente cria, e camadas, propriamente dito, que é o recurso de camadas. Então, do mesmo jeito que eu criei ali laje, eu poderia criar aqui paredes, né, ou usando o nome técnico, alvenaria. E aí pegar esse pedaço da casinha, tirar do layer 0 e colocar no layer da alvenaria. Né? Então agora eu posso controlar a visibilidade tanto da laje, né, quanto controlar a visibilidade da alvenaria. Tá? Então o recurso de layers no Sketch, gente, para quem trabalha com design, ele é super importante. Por quê? Porque as nossas maquetes, as nossas cenas 3D, são lotadas de objetos. Tem cama, tem criado mudo, tem abajur, tem não sei o que em cima do abajur, tem um espelhinho que você quis colocar na parede porque tem um interruptor e você não queria deixar sem, para o cliente já ver com o interruptor branquinho na parede verdinha, como é que ia ficar. E a gente tem um perfil profissional muito detalhista. Então, a gente tende a ir colocando blocos, e vai enchendo, né, o nosso arquivo desses blocos. Então, eu não tenho que modelar uma cama, tem um monte de bloco de cama, pronto. Eu não tenho que modelar um abajur, tem um monte de bloco de abajur, pronto. Né? Então, a gente acaba sendo muito guloso do ponto de vista do bloco e acaba colocando esses blocos todos na nossa cena, e aí você não consegue nem fazer isso daqui. Então, imagina, você tem tanta coisa na tua cena que você não consegue nem orbitar ela. Né? Você quer dar uma panorâmica para a direita, tipo, essa movimentação, você faz a movimentação, fica esperando 10 segundos. Depois de 10 segundos, plum, esse negócio aparece do lado de cá. Né? Que é o tempo que levou para fazer uma movimentação besta dessa. Por quê? Porque está todo mundo no layer 0. Ou seja, não foram criados layers, né? Então, quando a gente cria layers, a gente vai ter lá o nosso layer mobiliário, abajur, mobiliário, cama, né? Mobiliário, prateleira. Por que mobiliário, abajur, mobiliário, cama, mobiliário, prateleira? Para aparecer tudo seguidinho ali, mobiliário, né? Ou então, mobiliário, cama, mobiliário, prateleira, mobiliário, complemento, abajur. Né? Mobiliário, complemento, livros, mobiliário, complemento, vasos, e assim por diante. Então é muito bom a gente trabalhar com layers para a gente poder fazer justamente esse gerenciamento numa cena mais cheia de coisa, né? E mais complexa. Tá? Então, mesmo computadores bastante humildes do ponto de vista do processamento, conseguem lidar com arquivos do Sketch grandalhões,
grandalhões de verdade, assim, tipo, grandalhões mesmo, né? Arquivos com 100 mega, arquivos com 150 mega, arquivos com, 200 mega, contanto que, né, os layers que têm essas entidades mais pesadas, esses blocos todos, estiverem ocultos. Porque o que ele vai ler no momento de abrir, né? Ele vai ler o arquivo inteiro. Mas o que ele vai ter que processar? Ele vai ter que processar os layers que estão sendo exibidos. Então, o que vai estar sendo exibido? O teu principal de arquitetura, alvenaria, laje, escada, e teu principal de design, né? Então, teu mobiliário. O que você deixa oculto? Os objetos decorativos, os quadros na parede, a orquídea, né? E assim por diante. Então, um computador simplesinho consegue abrir uma cena bastante complexa, contanto que a camada, os layers desses elementos complexos esteja oculto, né? Agora, para tudo, queremos um feedback de como é que foi essa história de layers aí. Podem abrir seus microfones e seus corações, conversar comigo, porque eu a vida inteira eu dei aula para pessoas, tá? Aí agora eu dou aula para ícones. Eu olho assim para uma sala cheia de ícones e eles não se movimentam, que é o que é pior. A gente tá brincando de estátua, professor. Mancada. Pessoal, ficou claro o conceito dos layers, das camadas no sketch? Mas agora tem que ver na Na prática é tão simples quanto essa parte de entender, né? Essa explicação dos layers, ela é uma explicação que eu ainda não coloquei ela em videoaula, tá? Então, por isso que eu fui bem redundante, né? E bem detalhista, para poder passar para vocês essa parte, porque ela ainda não está contemplada em videoaula. Uma coisa que eu deixava mais para o final, mas eu andei vendo algumas catástrofes aí no TCC do semestre passado, então não custa nada, né? Já que vocês estão modelando, já que vocês vão começar a completar a modelagem, então vamos fazer alvenaria, vamos fazer laje, vamos fazer nosso layer de portas, vamos fazer nosso layer de janelas, né? E assim por diante. E os demais, no geral, pessoal, a explicação está clara? Podemos seguir em frente? A explicação está bem tranquila, Pro. Beleza. Pessoal, estou vendo aqui o pessoal no chat. Eu acho que é só para você, Jorge, que está dando delay. Será que a tua conexão está mais lenta hoje, por algum motivo? Teve alguns colegas, professores, que disseram que a conexão estava mais lenta hoje, estava meio complicadinha. Para a Duda também, está dando delay. Beleza, então vamos em frente. Agora, é uma parte que a galera, nossa, a galera viaja nisso daqui. E realmente é uma coisa muito legal que o Sketch tem. Deixa eu compartilhar aqui toda a minha tela com vocês. Beleza. Pronto, agora estamos compartilhando toda a nossa tela. Vamos ocultar aqui, não precisa mais da plantinha, pode fechar. E vamos voltar aqui para o Sketch. Agora a gente vai para esse novo dia, que é o novo tempo que começou, né? Onde vocês já um pouco mais familiarizados, né, com essas primeiras ferramentas que a gente começou a dar uma olhada aqui em cima, a gente vai começar a se familiarizar com outras ferramentas, que a gente vai fazer esses complementos agora, de porta, complementos de janela, né, e aí a gente precisa entender como que esses objetos, como que essas entidades são feitas. Né? Existem blocos prontos, sem dúvida alguma, mas lembra que um bloco pronto sempre vai ser muito mais pesado do que uma modelagem que você fizer. As barras de ferramenta no Sketch, eles ficam aqui, em visualizar. Então, toda vez que você vai visualizar, a barra de ferramenta é a primeira opção, né? E as barras de ferramenta que aparecem, por padrão, por definição, é só essa aqui, ó. Primeiros passos, é exatamente essa barra que a gente está vendo aqui em cima. Né? Então, quem está começando com Sketch vai usar essa barra, primeiros passos. A gente usou a maior parte das ferramentas que tem nela, algumas ainda não. E é justamente esse algumas, né, que a gente vai começar a dar uma mexidinha um pouquinho mais profunda, mas tem uma ferramenta super importante que a gente vai usar para modelar que não mora nessa barra. Então agora, bem aquela coisa de crescer o olho do aluno, da aluna, ó, conjunto grande de ferramentas.
várias ferramentas do SketchUp para você se deliciar. Ele tem praticamente tudo que tem aqui, né? Tipo, praticamente tudo, só que algumas coisas mais legais. Então, por exemplo, ele tem o zoom de janela, e aqui em cima não tem o zoom de janela, né? Então, se eu quero dar um zoom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar meu mouse lá e ir girando, eu cheguei. Né? Quero olhar de longe, eu vou no modelo centralizado, beleza, eu estou olhando de longe. Mas se eu quiser chegar aqui nesse canto, isso tem que ser uma tarefa assim, contínua até chegar nesse canto, né? E agora não mais, porque o zoom de janela, você define a janela e ele vai para lá e acabou. Né? E ele te mostra esse canto que você selecionou. E um zoom super legal que está aqui, embaixo da janela de zoom, é o zoom anterior. Então, beleza, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu quero voltar para aquela vista lá de longe, então eu clico no zoom anterior, ele me leva de novo para lá. Né? E aqui em cima a gente não tem, a gente só tem o zoom convencional e o modelo centralizado. Né? Mas a gente não tem, então, o zoom de janela e a gente não tem o zoom anterior. São ferramentas bastante utilizadas, principalmente agora que a gente vai mexer com esses detalhezinhos, porta, janela, né? Quando é que coloca esses objetos e tal. Então, siga-me nessa linha de raciocínio. Tá? Então, siga-me nessa linha de raciocínio. Adivinha qual é o nome da ferramenta que a gente vai usar agora? Pode abrir o microfone, falar. Eu vou dar uma dica. Siga-me nessa linha de raciocínio. É o Siga-me. Acertou. É o Siga-me. Gente, que ferramenta linda. Que ferramenta, coisa mais linda de viver que é o Siga-me. O Siga-me é o seguinte, você precisa ter um caminho, né, e uma forma. Então, por exemplo, quando a gente faz um retângulo, a gente tem uma forma, né, e essa forma vai ser extrudada, né, essa atividade, né, essa ação de modelar, é fazer o quê? Repetir essa forma ao longo de um percurso. Mas se eu quiser fazer com que esse retângulo agora fique na horizontal e venha para essa posição aqui onde eu estou colocando o cursor, ele não vai conseguir vir. Né? Para ele vir para cá, eu vou ter que fazer uma situação de retângulo aqui e depois fazer um empurrar-puxar para conseguir puxar ele nessa direção. Né? E depois eu quero ir para cima, então vou ter que fazer o retângulo aqui e vou ter que ir para cima com o retângulo. Então, todo tipo de ação que a gente tem esses caminhos, né, onde a gente quer extrudar uma forma, não ao longo de uma linha, mas ao longo de um caminho, isso é feito com essa linda, delícia, maravilhosa, incrível, super legal ferramenta chamada Siga-me. E ela fica logo embaixo da que você mais usa, que é o empurrar, puxar. Então não tem erro, Siga-me está aqui, né? Olha que simples, gente, olha que simples que é essa ferramenta e que maravilhosa que é essa ferramenta. Eu vou fazer uma linha para cima, repara que está azul, depois vermelho, depois verde, depois vermelho de novo, vou descer aqui no eixo azul, puxar para cá. Então tem um caminho muito louco aqui, ó. Vou dar uma orbitada para vocês entenderem bem, né, que é esse caminho. E eu vou criar aqui, colado nesse caminho, uma forma. Vou usar um círculo de exemplo. Então, como é que funciona o Siga-me, né? O Siga-me funciona assim. O jeito mais rápido de fazer o Siga-me, né? Ele é esse. Deixa eu vou dar uma orbitada a mais aqui. Eu vou fazer uma janela cortou-pegou, ó, para selecionar todo o caminho do Siga-me. Então, pronto. Fiz um cortou-pegou, todo o caminho do Siga-me está selecionado, né? Que é esse percurso aí que vai fazer. Selecionou o caminho? Selecionou. Então, agora você clica no Siga-me. E aí você vai em cima da forma e você clica na forma. Tá vendo? E ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa forma, vai replicar essa forma, né, ao longo do caminho que foi gerado ali. Né? Você não precisa ter necessariamente uma coisa relacionada com a outra. Eu posso ter a minha forma numa outra posição. Então, sei lá, a minha forma está lá atrás. Né? Então, seleciona o caminho, clica no Siga-me, clica na forma. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar a distância que essa forma está em relação ao caminho para fazer como se fosse um offset 3D disso daí, em todas as direções, nas 3 direções. Tá? Então, quando vocês forem vincular
né? Ou deixem a seção perto, ou deixem a seção perfeitamente centralizada ao longo de um caminho. Se eu quiser, por exemplo, estudar um retângulo, né, sei lá, 0,30 por 0,30, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu faço esse retângulo, eu faço uma linha, né, para ter a diagonal dele, e aí depois eu movo ele, né, seleciono, movo, M, né, do ponto azul claro aqui, para o finalzinho ali, a extremidade da linha, né, e aí depois eu deleto isso daqui, por quê? Porque senão eu vou ter duas faces, né, ao invés de uma. Se eu não deletar, isso aqui é uma face, isso aqui é outra. Então a gente deleta para ficar com uma face só. Quadrado, redondo, mesmo esquema, gente, não tem variação. Seleciona todo o caminho, clica no siga-me, clica na forma e acabou. Né? Olha que bacana. Né? Então, o poder de criação de entidades muito rápido, né? Muito ágil, muito rápido no SketchUp. É por isso que o pessoal adora ele. Quando a gente fala de porta, quando a gente fala de janela, o que é uma porta? Ou o que é uma janela? Né? A porta ou a janela, eles têm elementos de contorno. Então, vamos fazer essa nossa janela aqui. Eu usei 1,20 m, né, na horizontal, 1 metro para cima, 1,20 m para cá de novo, e a gente fecha. Então, acabei de fechar. No Sketch, fechou o contorno, ele vai criar uma forma, mas eu não quero uma forma, eu quero um caminho. Então, eu pego aquela face, deleto aquela face. Então, isso daqui é o caminho que vai ser usado na janela. Feito isso, eu vou ter que decidir qual é o tamanho de seção que eu vou usar nessa janela. Né? Então, vou usar, por exemplo, a minha largura de parede é 0,15. Então, vou fazer uma linha de 0,15. Eu quero uma moldurinha de 5 centímetros, 0,05. E vou levar isso aqui para lá. Então, essa é a forma que vai ser, né, vai sofrer o siga-me ao longo desse caminho. Só tomem cuidado quando vocês estiverem selecionando esse caminho, porque se eu fizer isso daqui, por exemplo, ó, eu não vou estar pegando esse pedacinho pequeno, né? Se eu não pegar esse pedacinho pequeno, esse contorno não vai se fechar, tá bom? Então, quando vocês fizerem isso, né, ó, pressione Shift para ampliar a seleção, você pode usar o Shift, clicar lá no pedacinho, o pedacinho vai ser selecionado também. Né? Você também poderia, por exemplo, eu costumo fazer isso bastante, que eu acho que é bem mais ágil. Eu vou para uma vista assim, ó, de ladinho. Porque quando eu estou numa vista de ladinho, eu consigo fazer uma janela. Né? E essa janela, ela me permite pegar. Quer ver? Deixa eu dar uma panorâmica aqui. Vou dar uma panorâmica e eu vou orbitar. Tá vendo? Então, eu consigo pegar aqui, né, toda essa rapaziada. Eu peguei o pedacinho lá também. Está selecionado o caminho, simples assim, clica no siga-me, clica na forma, né? Está feito o contorno da janela. Então, aquilo que a gente chama de batente, que é onde a porta bate, ou no caso da janela, que a gente também chama de batente, mas não é onde a janela bate, é onde a janela corre, é onde a janela abre, é onde a janela... E aí tem vários tipos de janela. Né? Você tem a janela que anda para a direita e para a esquerda, em apartamento, né? É o mais comum no apartamento. Você tem janela de abrir, né? Abrem duas janelas para fora, duas de vidro abrem para dentro, duas de veneziana abrem para fora. Em casa antiga isso é muito comum. Você tem as de guilhotina, né? Então metade aqui de cima desce, ou a metade aqui de baixo sobe. Uma janela com articulação de guilhotina. Né? E para tudo isso a gente vai usar o siga-me. No caso da porta, a porta é um pouco diferente, né? A porta é o quê? A porta sobe 2,10, anda 0,90, né? Que é a porta que eu estou usando de exemplo, é uma porta de 90, e desce 2,10. Isso daqui é o caminho que vai ser usado para a gente fazer o siga-me. E aí a gente tem que fazer o batente, né? Então vamos fazer o nosso batente aqui. A parede tem 0,15. Então, está feita lá uma linha com 0,15. Né? Depois, um lado do batente tem 3,5. 0,35. O outro lado do batente tem 1 centímetro a mais. 0,045. E aí, toda porta tem 3 centímetros de espessura. Né? Então, vamos levar 0,3 para lá,
um lado difere do outro apenas 1 centímetro e fecha lá o batentezinho, né? Por quê? Porque esse é o dentinho aqui, ó, onde a porta vai se encaixar, né? Quando ela bater no batente. Mesmo esquema, pega o caminho, clica no siga-me, clica na forma. Olha lá, tá feito o batente. Então esse nosso batente, ele tem o quê? Ele tem um requadro, né? Aonde vai acontecer o encaixe da porta. E agora, a gente vai ligar os pontinhos trabalhando com o quê? Trabalhando com um grupo. Porque se eu não transformar isso aqui num grupo, a hora que eu fizer a porta, depois eu não vou conseguir abrir a porta, né? Porque a porta e esse elemento do batente serão a mesma coisa. Eu não posso deixar isso acontecer. Então, eu pego esse batente, clique direito, crio um grupo, né? Mesmo esquema da janela, tá? Pego a janela, clique direito, crio um grupo, né? Por quê? Porque quando eu mover ela para a posição ali na parede, ela não vai sofrer, ela não vai grudar, né, na alvenaria. Quer dizer, a parede é uma coisa, ó, é um grupo. A beirada da janela é outro. Você já poderia criar um layer, porta, janela e assim por diante. Então, agora que isso daqui é um grupo, qualquer coisa que eu fizer aqui não vai grudar nisso. E é exatamente aí que a gente faz a porta, né? Então, eu posso fazer, por exemplo, a porta... Nossa, tem vários jeitos. Eu posso fazer aqui embaixo, ó, eu olho aqui de cima, e eu vou criar um retângulo dessa quininha aqui, ó, até a outra quina aqui. Então, eu criei, né, a seção da porta, vou usar o P, empurrar, puxar, para fazer jogar ela aqui na altura que ela vai ter. Pumba, pronto, tá feito. Também poderia fazer um retângulo aqui na altura e empurrar 3 centímetros para dentro, no esquema de empurrar, puxar e usando até a própria medida, né? Aí, nesse caso, é um pouco diferente. A gente vai fazer o retângulo, mas esse retângulo ele é feito em pé, né? E aí você usa o empurrar, puxar, leva lá para longe, por quê? Porque você sabe que você vai digitar 0,03 e essa é a medida que tem que ser, né? E a tua porta está ali encaixadinha, né, direitinho, nos cantinhos aí do batente, no cantinho do batente. A porta não é um grupo, então como que eu vou abrir ela se ela não é toda um elemento só, né? Clica 3 vezes, clique direito e cria um grupo. Agora minha porta é um grupo. Agora eu consigo mexer, consigo mover, consigo abrir, consigo fazer um monte de coisa com ela, né? Então, vamos dar um move, por exemplo, puxar ela para fora, né? E aí a questão de abrir, abre para a direita, abre para a esquerda, abre para que lado, né? A função de abrir, ela é feita com a rotação, que é o rotar. Essa ferramenta rotar aqui é a ferramenta que está logo embaixo do move aqui também, né? Você vê que são os principais comandos que a gente tem aqui, né? O move, né? O rotar, equivalente ao rotate, né? O mover, o empurrar, puxar, o siga-me e a equidistância, né? Então, no caso do CAD, né, seria o move, seria o press pull, seria o rotate, isso no CAD chama loft, e aqui seria o offset, né? Então, como que funciona o rotate do sketch? O rotate do sketch é super simples, gente. Ele te dá um transferidor, né? E você vai lá e escolhe um ponto para colocar esse transferidor. Se eu vier com o mouse um pouquinho para cima dessa face, ó, ele vai permitir eu escolher esse plano, esse eixo, né, para rodar, ou esse outro eixo para rodar. No caso da porta, é planta mesmo, eu só quero abrir ela nesse sentido. Então, eu clico uma vez para definir o ponto, que é o ponto a partir do qual essa porta vai abrir. Depois eu clico, o segundo clique, aonde ela está. Poderia ser essa ponta da porta, ou qualquer ponto aqui fora. E o terceiro e último clique é para onde que essa porta vai, né? Você pode digitar um valor, por exemplo, puxou um pouquinho, digita 90, ela vai abrir 90 e acabou. 90, entre, né? Pronto, rodou 90. Então, as portas, elas se encaixam nesses quadradinhos aqui, né, do batente. Eu vou fazer uma rotação aqui, olhando de baixo, só para ficar melhor de vocês entenderem, né? Primeiro clique vai girar, segundo clique onde está, e terceiro clique para onde que ela vai, né? Então, é esse encaixe aqui que a porta faz, né? E esse ponto que essa porta está girando é o que, na vida real? É o ponto que a gente tem as dobradiças da porta, né? Por esse motivo que as dobradiças de porta ficam sempre para dentro do ambiente, nunca para fora, né?
né? Porque toda dobradiça tem um pino, né? Se você colocar a dobradiça para fora, meu Deus do céu, aí você tá ferradinho, ferradinho, ferradinho. Dobradiça. Vou abrir aqui uma porta com dobradiça. Vamos pegar aqui uma linda imagem de porta com dobradiça. Peraí que a internet está mega lerda. Então a dobradiça fica para dentro, para dentro, para dentro de casa. Ó, essa foto, por exemplo, é uma foto que olha a porta, né, do lado de fora da casa. A dobradiça está lá para dentro. Por que ela fica para dentro? Porque, cara, se você tirar o pino, você tira a porta. Não importa se ela estiver trancada ou se ela não estiver trancada. Né? Você pode estar 2 voltas na chave. Se você tirar os pinos da dobradiça, você tira a porta do lugar. Né? Tanto que gente que tem pessoa idosa em casa, por uma questão de risco, né, de queda, cair no banheiro, se machucar, alguma coisa assim, às vezes quando está morando o vô, a avó, né, ou o pai ou a mãe já tem muita idade, o pessoal pede para fazer a inversão do batente no banheiro para a porta do banheiro abrir para fora. Porque se por acaso essa pessoa entrar e se acidentar, você consegue tirar os pinos e você consegue abrir a porta. Né? E a porta abre para fora. Então imagina que essa pessoa pode estar caída no chão do banheiro, você tentando abrir essa porta vai empurrar a porta para cima da pessoa, se a porta abrir para dentro. Né? Então nesse caso muito específico, tem gente que prefere a porta do banheiro abrindo para fora por conta disso daí. Né? Mas enfim, são curiosidades, né, e outras considerações. Esse é exatamente o ponto que a gente vai girar a porta. Às vezes a porta abre para a direita, né? Às vezes não, às vezes a porta abre para a esquerda. Se ela abrir para a esquerda no sketch, é a coisa mais fácil do mundo, porque você simplesmente vai pegar um M de mover, vai clicar no ponto aqui, vai clicar na ponta aqui do batente e pronto. Ela está abrindo para a esquerda agora, ela não está mais abrindo para a direita. Né? Então tá aí a nossa porta. Quer girar o conjunto inteiro, quer pegar esses 2 grupos, ó, esse e esse, e criar um grupo a partir dos 2, beleza, cria um grupo com esses 2 elementos, você dá um clique só, ele já pega tudo. Ah, a porta tem que abrir para dentro, professor. Tá bom, não tem problema, vamos pegar o rotar, clica onde lá nós vamos girar, né? Clica onde está e põe lá para trás, vai direto ou digita 180, né? Já está na posição, e depois M de mover, para a gente colocar essa linda porta nesse ponto, por exemplo, que eu tenho ele para clicar ali na cena, aqui no canto. Ó. Então, o fato desses elementos serem independentes e serem grupos, me ajuda exatamente nisso, a um elemento não ficar se grudando dentro do outro, né? Eu posso apagar esse batente, mover esse batente, eu posso deixar essa porta mais estreita, né? Sem fazer com que isso crie um problema na parede, né? Então, ó, vamos lá nas informações e vamos colocar a porta nas portas, né? E pronto, você tem sua porta aí, visível agora ou não, né? Então, agora a gente já tem um conjunto de laje, a gente tem um conjunto de alvenaria, né? E a gente tem um conjunto de portas. Janela é mais simples do que porta, porque a única coisa que vocês vão usar o Sigma aqui é contorninho, né? Fez esse contorninho, pessoal, acabou, né? Faz uma linha lá na metade. Ó, vamos puxar aqui uma linha guia, no eixo verde aqui, pegar o ponto mediano aí do grupo. Pronto, fizemos uma linha na metade. Por quê? Porque toda janela de abrir, de correr, tem uma sobreposição, né? Deixa eu trazer uma imagem para poder mostrar isso para vocês. Janela de correr. Pronto, aqui é bem legal que dá para vocês entenderem isso muito bem, né? Abra esta imagem. Acho que a conexão está lerda com o sketch e tudo mais, né? Deixa eu ver se ele me deixa... Ah, eu consigo abrir numa nova guia, tá bom. Gente, meu computador vai explodir.
Minha Nossa Senhora, computador, o que é isso? Olha, nem responde, tadinho. Lotou minha memória RAM, o bichinho entrou na memória virtual. Agora nós estamos perdidos. Beleza, cancelou. Cancelou. Ok. Desculpa aí, tá, gente? Quem sabe no final desse ano eu consigo uma máquina um pouquinho melhor e aí a gente doa essa para alguém. É uma máquina muito boa mesmo, só que ela já está com 5 anos, então ela já não é tão rápida para tantas coisas abertas. Repara que esse frame, ó, né? Esse frame, esse quadro, essa moldura de janela aqui, que eu estou mostrando com o cursor, a lateral esquerda dela corresponde exatamente com a lateral direita desse outro quadro. Então, onde é que está a lateral direita desse outro quadro? Está ali atrás, né? Tá vendo? Então, isso é um detalhe importante quando você vai trabalhar com a modelagem, porque são coisas que, de repente, você não se ligou nisso ainda, né? Mas são coisas importantes de você se ligar. Deixa eu ver se tem uma mais perspectivada. Não do jeito que eu queria mostrar para vocês. Eu queria uma janela um pouquinho mais perspectivada. No caso das janelas, por exemplo, que tem... bom, essa aqui também, né? Essa aqui também acaba sendo a mesma situação, né? Quer dizer, eu tenho esses dois quadros centrais, então o meu quadro central está por cima do meu quadro aqui na lateral, né? Então, mesma coisa. Por isso que eu pus essa linha aqui no centro. Para a gente saber quanto que a gente vai usar de espessura na nossa janela. Nós vamos usar 6 centímetros, por exemplo, de espessura, porque se a gente for usar 6 centímetros, o que eu faço? Eu puxo 3 para a esquerda, 003, e puxo 3 para a direita, 003. Então, isso aqui é o meu frame central. Isso daqui é a parte que vai se sobrepor nas duas janelas. Eu não vou ter que fazer as duas, eu só faço uma. Por quê? Porque as duas são idênticas. Eu já transformei isso aqui num grupo. Então, qualquer coisa que eu fizer aqui em cima, simplesmente não vai interferir, não vai grudar, né? Então, ó, tá feita aí, então, a nossa janela. Né? E aí, com a equidistância, a gente puxa para dentro esse 0,06. Pega a face do meio, clica em cima dela e deleta ela. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma pele, né, do que vai ser a nossa moldurinha da janela. E aí, essa pele que vai ser a nossa moldurinha, a gente dá um empurrar, puxar e puxa ela a espessura que a gente quer puxar. Né? Eu fiz com 6 centímetros, então eu vou usar 0,04 centímetros, por exemplo, de espessura. Né? Terminou esse elemento, clica 3 vezes, cria um grupinho dele. Por quê? Porque aí com um clique eu consigo pegar essa janela inteira. Né? Então pronto, está criada a janela. Editar, excluir guias, para excluir todas ao mesmo tempo, lembra disso, né? E agora que a gente tem uma, a gente vai fazer uma cópia. E no Sketch é a coisa mais simples do planeta Terra fazer uma cópia. Por isso que o povo adora esse programa, gente. É só usar o mover. Você acredita, cara? Simples, 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 simples. A única coisa que você vai fazer é dar uma dedadinha no Ctrl e soltar, ó. Ctrl, ativar ou desativar cópia. Então, quando você dá uma dedadinha no Ctrl, é só clicar uma vez e soltar. Repara que no cursor aparece um sinal de mais. Ó, eu vou clicar no Ctrl de novo, desativou a cópia. Vou clicar no Ctrl outra vez, teclar, né? Ctrl outra vez, ativou a cópia. Ele mostra esse sinalzinho de mais. Então, esse sinalzinho de mais significa o quê? Que eu estou fazendo um move, só que quando eu terminar o meu move, ele vai ter feito uma cópia. Então, eu quero copiar, por exemplo, sei lá, dessa quina aqui para essa quina lá de trás, ó. Tá vendo? Mas a janela vai estar passando para fora aqui, ó. Por que ela está passando para fora? Porque existe essa parte aqui que coincide nas duas. Então, eu vou fazer um mover nela, né? E vou mover ela para a esquerda. Quanto que ela tem que ir para a esquerda? Exatamente a sobreposição, 0,06. Né? Então, pronto, está movida ali na sobreposição. Né? E aí, o único elemento que vai faltar a gente colocar é uma face, que é o elemento do vidro, né? Então, você chega ali na face, pega o ponto mediano, né? E é simples assim. Peraí, gente, eu estou usando um mouse que não está muito bom.
para usar o botão do meio para fazer o orbit. Ó, né? E é só isso, é um plano, né? Nada além disso, é só um plano. E esse plano vai ser aí o teu plano de vidro na janela. Se eu, sei lá, quiser pegar esse elemento todo, ó, né, e criar o vidro e a janela, né, fazer desses dois elementos aqui, fazer um grupo de novo, beleza também, sem problema. Depois move, né, tecla Ctrl para ativar a cópia, copia na posição, né, faz a duplicação aí da janela que você tem que duplicar e move ela até ela chegar lá no, né, na aresta do outro grupo, e aí você tem as duas áreas de sobreposição. Né? Ah, eu quero colocar a janela no centro do... eu quero colocar a janela no centro do negócio aqui de 15 centímetros. Como que eu faço para colocar minha janela no centro do negócio de 15 centímetros? É só colocar esse ponto aqui, exatamente no meio. Então, vamos fazer o quê? Vamos pegar essas duas janelas, ó, vou fazer uma seleção aqui, azul, pega tudo que está inteiro dentro, mover isso aqui para fora, né? Então, quem é o centro? Ah, o centro é esse pontinho aqui, ó. Vou usar até... Isso daqui é o centro, né? E eu vou ter que mover isso até o centro aqui dentro. Aqui, né? O centro disso. Então, a gente simplesmente pega, seleciona, M-Enter, mover, né? Pega o ponto inicial, vai lá e pega o ponto mediano para ser o ponto final. Então, pronto, ela está aí perfeitamente centralizada, bonitinha, né? A gente ainda está trabalhando nas atividades de modelagem, né? O legal disso ser um grupo, talvez, é a possibilidade de você manipular esses elementos, né? Então, você pegar uma folha de janela, ela já vem com vidro, você move ela para cá, você move ela para cá, né? Ou se ela é uma janela de abrigo, é o mesmo esquema que a gente fez na porta, né? Você coloca a ferramenta ali de rotação, né? Coloca a ferramenta de rotação, opa, peraí, deixa eu pegar o eixo certo, onde está e para onde vai, né? Pode ser uma janela Maxar, tipo aquela janela de cozinha de Maxar, aí você vai escolher um outro eixo para fazer o rotar, né? Eu vou precisar rotar no eixo verde, para pegar o ponto ali onde ela está e para onde ela vai, então, uma janela de cozinha Maxar. Mesmo esquema se ela for uma pivotante, né? Então, se ela for uma pivotante, ela vai fazer esse tipo de configuração, de ajuste. Ela também pode ser uma pivotante em planta, né? Então, eu posso fazer o rotar acontecer em planta aqui no ponto mediano da janela, né? Para fazer ela rodar e pivotar em planta. Enfim, o céu é o limite, né? A sua criatividade é o limite do que você quer montar, ou do que você quer fazer e tal, né? E, meu, dá para viajar grandão nisso daqui, gente. Grandão de verdade. Então, o objetivo hoje era mostrar essas ferramentas para vocês. São ferramentas simples de usar, não são ferramentas complicadas, né? Embora vocês vão, evidentemente, pegar o jeito praticando, né, e modelando, os conceitos que estão por trás desses comandos são muito importantes para você modelar com segurança. Então, agora que você entendeu o conceito, como que funciona o Sigami, né, por que a questão dos grupos é tão importante quando eu estou montando essas pecinhas, né, como que funciona o rotar, então que ponto que vai girar, onde que ele está, para onde que ele vai. Essas sequências operacionais vocês pegam simplesmente modelando, né. E aí a gente tem então uma cena que está toda organizadinha, né, com seus layers, tudo bonitinho. E daí para frente a única coisa acabou a fase da modelagem, a única coisa que vocês têm que fazer agora é partir para cima dos materiais, né? E aí a gente vai partir para cima dos materiais. Espera aí que eu não pus ela no layer de janela. Pronto, agora está no layer das janelas, beleza. Agora eu tenho ou não visibilidade, né, desse layer. E aí eu consigo gerenciar esses elementos todos. Podem estar todas as portas no layer portas, todas as janelas no layer janelas, né? Ah, professor, tem uma outra porta lá no fundo, né? Que também está alinhada com essa mesma porta. Beleza, você já fez uma. Simplesmente copia ela, né? E no SketchUp copiar é o quê? Copiar é move.
clica no Ctrl para ativar a cópia, acabou. Tecla no Ctrl que você vai estar copiando, né? Clica onde ela está, clica para onde vai, acabou, está feita a cópia. Tem até outros recursos bem interessantes no Sketch, assim, que agilizam muito o tempo de quem está desenhando. Mas aí já são recursos mais avançados, né? E eu acho que talvez só para mostrar para vocês, por exemplo, se eu pegar essa janela e peraí que eu não peguei ela inteira, agora eu peguei. Mover ela com Ctrl para copiar, né? E copiar ela 1 metro para a esquerda. Se eu digitar aqui, eu não preciso clicar, só digitar direto, tá? Ó, 5x, 5 vezes. Olha o que ele vai fazer. Vai copiar 5 vezes, tá vendo? Então tem uns outros lancezinhos bem interessantes, assim, de ganho de produtividade, de tempo, mas vamos deixar vocês se familiarizarem, né, devagarzinho, agora que vocês já entenderam o que é o grupo, agora que vocês já entenderam o que é a camada, né, vocês já têm 2 formas possíveis de organizar, gerenciar esses elementos, esses objetos todos, né, e trabalhar com eles. Então, em cima dessas 2 formas, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas casas que vocês usaram para modelar e vai completar essa modelagem da alvenaria, né, colocando a laje de cobertura, colocando portinha, colocando janela, né? Ai, professor, mas é muita coisa, muita porta, muita janela, pelo amor de Deus. Haja porta e janela nessa vida. Né? Lembra, planta 1 para entender qual é que é. Planta 2 para, né, ficar seguro. E a terceira para matar a pau, né, e virar ninja. Então, faz pelo menos as portas e as janelas da planta 1. E depois vocês vão, né, para 2, pratica um pouquinho mais e tal. Como a planta 1 e a planta 2 tem muitas, né, portas e muitas janelas e tal, se você treinar com a 1 e com a 2, provavelmente já vai matar, sabe, já vai resolver. Deixa eu ver. Não, tá, eu achei que tinha aparecido alguma coisa aqui no chat, mas não. É outro chat, do Teams, né? E aí, legal? Contem-me. Vixe Maria, o povo dormiu do outro lado. Bom, professor, eu vou ter que assistir essa aula do senhor aí algumas vezes para poder pegar bem direitinho. Calma. Essa única coisa de novo que essa aula tem é a questão das camadas, né? Porque toda essa outra sequência, barra de ferramenta, abrir a barra de ferramenta, né, conjunto grande de ferramentas, usar o Sigame, fazer uma porta, fazer uma janela, é na videoaula que eu pus na tarefa para vocês. Então, da gravação da aula, a única coisa, assim, que vale a pena rever é a questão das camadas, que não tem videoaula ainda, né? Mas toda essa parte que a gente viu depois de camadas é o conteúdo que está dentro da videoaula da tarefa, que foi postada, né? Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo. Aí a explicação, né, da videoaula é sempre bem, eu tento fazer, né, sempre bem detalhadinha, né, com bastante calma. A Duda diz que está vendo, ela está se atrapalhando toda. É porque você está mexendo, né? Você já está tentando fazer, né, Duda? Eu acho que é por isso. Você já está tentando fazer. Faz com calma, né? Cria a camada. Não, só, não é nem isso. É porque Okay. é muito, tipo, é muito detalhezinho que você tem que ir lá, tem que clicar ali para ir para lá. Aí eu sou meio atrapalhada, eu tô vendo me atrapalhando na hora de fazer esse negócio. É só porque não está habituada. Relaxa. Né? Se você pensar assim, o que você conseguia fazer no SketchUp, né? Há 1 mês e meio atrás, né?
2 meses atrás, o que você consegue fazer no Sketch hoje, né? Então, você já tem total condição de modelar projeto com medida, tudo bonitinho. Mesmo esquema, com calma, vocês vão pegar o jeitão super bem, super tranquilo. E claro que se vocês tiverem dificuldade, né, se a videoaula, de repente, sei lá, a videoaula, a explicação não foi suficiente, nem nada disso, aí é aquilo que eu falei para vocês ontem, entra em contato comigo aqui, a gente abre uma live, compartilha a tela, explica de outro jeito, você mostra a tua tela para mim, e a gente vai tentando, né, mediar aí essa aprendizagem, né, caso a explicação não seja o suficiente, né, mas na esmagadora maior parte das vezes a explicação resolve, né, mas quem tem um pouco mais de dificuldade pode precisar de assistência, né, então a gente está aqui para isso, né, não só no horário de aula, como fora dele também, né, como no final de semana, enfim, é aquilo que eu falei, só não manda áudio, só não manda áudio de madrugada, porque aí eu não consigo, né, eu não consigo nem ouvir, né, mas enfim, é que eu já atendo muito aluno, né, fora do horário de aula, então aí a Nani fica brava comigo. Mas eu sou eu, gente, eu não consigo ser diferente dessa pessoa, entendeu? Eu não consigo, né? Enfim, é complicado. É um lance meio de missão. Sei como é que é, pessoal. Bora praticar? Vocês querem, não sei, comentar, rever, perguntar alguma coisa? Enfim, fiquem à vontade, gente, para comentar, para perguntar. Que aí, se tá tudo certo, então tá tudo certo, parte para a prática e vamos para cima. Professor, eu me perdi só na hora de fazer as medidas do batente lá. Eu fiquei, é porque tava um pouquinho devagar, né? O delay, né? Daí tá. Fazia, aí eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu me Entendi. perdi nessa parte. Entendi. Bom, eu vou fazer o seguinte, como a gente tá com esse problema de lentidão aqui na minha máquina, por ter muita coisa aberta, eu não vou me atrever a abrir o CAD, tá? Mas dá pra gente fazer isso daqui. No Paint, né? Então, o que você vai usar de medidas quando você for fazer o batente? Essa medida mais comprida, ela depende eu não tenho caneta, tá, gente? Então, não repara que é o mouse, tá bom? Tá compartilhando. Opa! Para tudo, peraí. Peraí. Faz a nossa... No melhor estilo, ops. Chegou aí? Sim. Chegou? Né? Então, essa parte aqui, ela vai depender da espessura da parede, né? Então, vai ser o quê? Vai ser 15 ou 20. Tem parede de 15, tem parede de 20. Então, essa linhona mais comprida é sempre 15 ou 20, né? Essa medida aqui de cima, essa medida... Vou usar a mesma cor, assim, que eu acho que vai facilitar para vocês. Essa medida são 3,5 centímetros. Essa medida em laranja, aqui embaixo, são 4,5 centímetros. Essa parte que eu vou colocar em verde, que é exatamente onde a porta encaixa, são 3 centímetros. E essa partezinha aqui em azul é 1 centímetro. Então, aqui tem 3, quanto falta para chegar em 15? Essa parte vai ter 12. Aqui tem 3, quanto falta para chegar em 20? Essa parte vai ter 17, né? Lembro que os batentes para paredes de 20, eles custam o dobro do que custam batentes para paredes de 15, né?
Então, são essas as medidas. A única coisa é que no Sketch e no CAD, a gente vai trabalhar em metro, a gente vai trabalhar em centímetro e assim por diante. Então, o 15 vai ser 0,15. Né? O 15 vai ser 0,15 ou 0,20. Então, deixa eu aplicar assim. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O pessoal se atrapalha bastante com unidade, né? No caso do 3,5, que é o vermelho, esse é o valor que você vai informar. 3 centímetros e meio, né? No caso do verdinho, são 3 centímetros. No caso do azulzinho, é 1 centímetro. E no caso do laranjinha, são 4 centímetros e meio. Então, essas são as medidas que vocês vão usar, né, para indicar. Simples assim, não tem erro, tá? Então, essas são as medidas, né, que a gente usa para digitar quando está fazendo o batente. Tem gente que simplifica essa conta, né? Tem alguns professores que preferem dar uma simplificada. Ao invés de 4 centímetros e meio, faz com 5. Ao invés de 3 centímetros e meio, faz com 4. Né? De todo modo, fica um dentinho de 1. Né, de uma situação para outra. 3,5, 4,5 é uma situação mais próxima da realidade, embora o 3,5 na verdade seja 2,5, 4,5 na verdade seja 3,5. E 1 centímetro aí é o centímetro que vai a massa, né, que vai prender, ancorar, fixar esse batente na parede. Então, o batente, a gente prega vários pregos assim nele para dar uma ancorada e depois vem com o cimento e completa, né, com cimento. Hoje em dia o pessoal usa muito aquela espuma, né, então você vem com aquela espuma, né, coloca ela ali dentro, ela se expande rapidamente e consegue fixar o batente de um jeito muito bom também. Mas é sempre bom ter uns pregos pregados pelo lado de fora do batente para dar uma ancoragem melhor na porta. Principalmente, não é que a gente vai colocar força na porta, quando a gente abre ou quando a gente fecha, mas vocês certamente já escutaram uma porta bater com um vento forte, por exemplo, de chuva, né? Então, quando dá essas batidas, se o batente não está muito bem ancorado, vai aparecendo rachadura, né, em toda a volta da porta. Né? Então, é importante estar bem ancoradinho. Mas as medidas são essas aqui, Duda, tá? E os demais, né? Tá bom? Quando vocês forem... beleza. Tá na gravação também. Você só só não repara a simplicidade, né? Do esboço aqui do teacher. Nada, professor, relaxa. Mas, enfim, eu acho que, é aprendizagem, ferramenta, né? Mas com o AutoCAD, com certeza, daria um desenho mais bonito, né? E com cotas mais bonitas também. Nada, você está ótimo, maravilhoso, tá perfeito. Melhor que isso não poderia ser. O importante são as corzinhas, né? As corzinhas ajudam bastante, né? Direito as medidazinhas, né? Fica uma brincadeira, fica um negócio mais didático. Para vocês olharem e verem tudo certinho, né? Deixa eu ver, o que mais? O que mais, gente? De dúvida ou de consideração? Que nem a Duda comentou do batente, né? Rolou mais algum ponto de interrogação? Eu acho que não, só acho que agora eu tô entendendo. Mas aí, o negócio é assim na prática. Quando eu for fazer, eu vou ter que fazer assistindo o vídeo para poder fazer direitinho. Tá bom. É esse mesmo, né? O sentimento é esse mesmo. Vamos fazendo o vídeo, aí olha no vídeo como que vai fazendo, e aí vai seguindo, né? A orientação, vai fazendo, vai pausando, vai fazendo, né? Mas se vocês pegaram o conceito, né, das ferramentas, o objetivo dessa livezinha, dessa interação de hoje é justamente passar esse conceito, né? Claro que no laboratório a gente estaria com uma dinâmica
diferente, né? Porque eu mostro um recurso, gente, faz aí, mostro mais um pedacinho, tenta fazer, sai passeando na sala. Professor, eu não consegui, vem aqui no fundo, né? É uma dinâmica muito diferente, né? Aqui para nós, assim, no EAD no ensino remoto é uma dinâmica mais, vamos entender o que são os conceitos, depois vem a videoaula e reforça, né? A videoaula repete tudo isso que eu apresentei para vocês com bastante calma. Então, não acho que vocês vão ter dificuldade, mas se tiver, né, só apitar, né? Não precisa falar mais nada. Inclusive a reunião agora, se vocês forem praticar, eu estou aqui direto na reunião até as 23, um pouco depois disso, 11h30. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, só falar, ô professor, que eu vou estar em outra janela, né, aí eu escuto pelo áudio que vocês estão me chamando, mas vocês não precisam permanecer na reunião, não, podem trabalhar sossegados aí. Tendo dúvida, vocês simplesmente ingressam de novo na reunião e eu estou por aqui. Vamos ver se os demais. Beth, Suzana, Carmen, Macei, Jorge. Por enquanto tá tranquilo, professor. Só a parte das camadas e do layer que para mim é novidade, mas de resto Oba. tá bem tranquilo. Que bom, que bom, que bom. Novidade é sempre bom. Sim. Legal, legal, legal. Fico contente. Conseguimos somar. Show, show. Eu vou colocar a live, tá? O link da live e o repositório, ele é sempre atualizado, tá, gente? Aquele banco de aulas e informações e tal, que nem a aula de hoje, eu já baixo o vídeo, já subo para o YouTube, já publico o link lá e hoje mesmo o repositório já está atualizado, tá bom? Então, até se de repente vocês preferirem, né, acompanhar por lá, questão de tarefa, abrir a tarefa por lá, o questionário direto e tal, o link é sempre o mesmo, né, que vocês acessam, tanto para o repositório de info, que é um link, né, quanto para o repositório de UGE, que é outro. Como o stream só está gravando os vídeos por tempo limitado, então estou preferindo subir para o YouTube. E aí a gente tem o vídeo lá, né, para o tempo que precisar. Quer ver? O pessoal que está mais atrasado, né, vai chegar nessa parte do conteúdo mais para frente, em relação aos demais, consegue daqui a um mês e meio, abrir essa aula e assistir numa boa. Então, assim, a gente aumenta aí as chances de aprendizagem de vocês nesse semestre, né? Só não peguem muito leve, não. Mantenham, né, essa pegada da modelagem e se vocês sentirem que a gente precisa fazer, por exemplo, como eu fiz na semana passada, vamos dar um pause, né? E aí vocês, né, correm, porque de repente foi muita coisa para uma semana só, a gente vai fazendo esse ajustezinho, um pouco mais devagar, opa, peraí, segura uma semana, beleza, segurou, agora vamos retomar, deu pra galera dar uma respirada. Imagina, Rafa, imagina. É o único jeito que tem que ser, né? Eu falei pra vocês, educação, experiência gostosa, prazerosa, né? Uhul, estamos aprendendo, puta, que legal, né? Tem que ser legal, né? Tem que ser legal, tem que ser uma experiência boa. Aprender é muito bom, né? Se a gente perde o gosto por aprender, putz, sei lá, aí a vida perde a graça, né? Se um dia eu ganhasse na Mega Sena e ficasse rico, assim, da noite pro dia, eu acho que eu ia passar o resto da minha vida fazendo cursos. Eu penso numa pessoa que gosta de aprender. Né? Aí vem essa pandemia, faz a gente trabalhar o dobro. Cara do céu, eu não consegui fazer um curso esse ano. Nem daqueles de 20 horas, sabe? Nossa, professor, eu comecei no início da quarentena, eu me inscrevi em um monte de curso. Professor, eu me inscrevi em curso de negociações internacionais. O que eu vou fazer lá? Eu sou de exatas, eu não sou de humanas. Mas beleza, tudo novidade, né? Entrei lá no curso. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui?
Eu consegui terminar o curso, porque começou a ter um monte de coisa da escola, do curso, e eu esqueci do curso. Ficou lá. Fazer. Aí já acabou, eu me inscrevi em curso de desenho na Faber-Castell de graça. Comecei a fazer, depois parei também. Aí eu me inscrevi, foi quando? Um dia desse aí, para um curso de inglês online. Tá, nem cheguei nem na metade. Não consigo, professor, é muita coisa, eu não consigo. É muita coisa. É muita coisa. Pelo menos enquanto vocês estiverem, né, no curso técnico, é difícil juntar mais conteúdo, né? É mais uma palestra ou outra que dá para assistir e tal. Mas envolver outros cursos, só para quem, por exemplo, está com essa disponibilidade de já terminou o ensino médio, né, que não é o teu caso, mas já terminou o ensino médio e está com a disponibilidade durante o dia para estudar. Né? Tá procurando emprego, mas ainda não encontrou, tá ali na casa dos pais, né? Tem algumas horinhas à tarde, e aí vai se aplicando, né? Vai aprendendo outros softwares, outros programas, outra língua, né? Nossa, gente, o que seria da minha vida sem o inglês? Eu não consigo pensar, eu não consigo enxergar a minha vida sem o inglês, né? Parece uma bobagem, mas eu aprendi com 12 anos de idade, isso mudou a minha vida inteira. Todos esses programas, quando eles começaram, eles só existiam em inglês, eles não existiam em português, né? Então, nossa, não consigo nem imaginar o que seria minha vida sem manjar de inglês. E hoje eu fico bravo, porque quase tudo é dublado. Né? Mas eu gosto, às vezes eu tô lá, eu vidradão na TV assistindo um negócio, né? Inglês, filme, série, alguma coisa, né? Aí chega a Nani e senta do meu lado ali, oi amor, o que você tá vendo, né? Não sei o que, eu tô vendo essa série, então eu falo, coloca em português, né? Quer dizer, fica tão natural que você não, sabe, você não percebe mais, né? Você acha que a outra pessoa tá entendendo também. Do tanto que você naturalizou a outra língua, né? Mas, nossa, como fez diferença. Eu comentei, professor. Quando eu era bem novinha... Não dá para ficar sem. Não seja velha, né? Mas, enfim. Tem sempre daquilo dos para destacar, né, no curso de inglês. Daí minha mãe me tacou no curso de inglês. Eu fiz muito tempo curso de inglês. Mas, só que aí, eu ainda estava naquela parte de, tipo, muito iniciozinho. Eu não cheguei a ter muita parte prática, ter aquela conversação mais elaborada. Então, tipo, eu entendo o inglês, mas para falar, nossa, entendo assim também, né? Tipo, às vezes eu lendo, eu consigo entender. Escutando, eu sou muito boa para escutar e entender algumas coisas. Mas para falar, eu sou uma tristeza. É o que a gente menos faz, né? É falar em inglês. Né? Então aí, lesma manca, né? Como é que é essa frase mesmo? Você fica lá procurando a palavra no vocabulário, né? E a palavra não vem, né? Eu fui escrever uma frase, eu consegui colocar 2 verbos que querem dizer a mesma coisa na frase. Aí falaram assim, então, você colocou 2 verbos que querem dizer a mesma coisa na frase. Aí eu, tá, desculpa. Entendeu, professor? Assim, é uma tristeza, mas para ler e para escutar eu consigo um pouco, né? Mas é para se fazer entender, já resolveria, por exemplo, se eu estivesse numa viagem, a pessoa conseguiu entender o que você falou. Se você falou o verbo certo, não importa, você colocou ele 3 vezes na frase, a pessoa entendeu o que você está querendo dizer. Para deixar claro. Né? Mas é isso aí. Se bem que a conversa que a gente estava tendo ontem, né, existe também uma aproximação. O ensino de línguas, aprendizado de outras línguas é um aprendizado bastante prazeroso, né? E a gente acaba aprendendo outras culturas quando a gente está aprendendo línguas, né? Então, isso é um lado muito prazeroso desse tipo de aprendizagem. Mas com a aproximação de uma era de tecnologia, de muita inteligência artificial, de muita tradução em tempo real, né? Se você pegar essa nossa aula, por exemplo, colocar no stream e puxar a legenda,
da aula, você vai ver que a legenda está acertando, 95% do que foi dito durante a aula vai estar correto na legenda. É só um ajustezinho ou outro que teria que fazer, né? Então, essas questões de tradução em tempo real, né? Você está falando na tua língua, ao mesmo tempo a pessoa está com outro aparelhinho já escutando na língua dela, né? E vem uma revolução por aí, viu? Aí eu fiquei pensando nos professores de inglês. Na verdade, eu fiquei preocupado com os professores de inglês, por conta dessa revolução tecnológica que está chegando. Né? É mais ou menos aquela coisa do carteiro, né, e do drone. É muito louco isso daí. Né? Nos Estados Unidos já tem cidades que estão fazendo teste piloto, você faz a compra na Amazon, né? Recebe a compra em menos de 1 hora, você recebe a compra. Nossa, professor, eu estava vendo uma série que estava passando sobre isso. Daí eram 2 meninas que eram babá. Daí a menina fez uma compra e a compra veio errado. Daí a pessoal da loja falou assim: deixa do lado de fora da sua porta que o drone vai pegar e buscar. Daí eles estavam com um bebezinho no bebê conforto. Daí a menina ela ia sair também, daí deixou o bebê no bebê conforto. Daí o drone pegou o bebê em vez do produto. É inteligência artificial, né? Ainda não consegue, né? Distinguir, né? Mas tá chegando lá? Tá chegando lá. Né? Vamos ver para que lado que a gente vai, né? Mas sei lá, eu sou um otimista incorrigível, eu acredito de verdade que as coisas só vão melhorar. Embora eu veja questões de condições de trabalho, né, estão bastante precarizadas atualmente, as condições de trabalho estão cada vez mais precarizadas, né, cada vez menos oportunidades com carteira assinada, cada vez mais escritórios querendo contratar a gente como PJ, né, então uma empresa que trabalha com outras pessoas, empresas, né, PJ. Então, isso vai precarizando as condições de trabalho. Você deixa de ter o fundo de garantia, né, um mês de férias, né, o 13º e outras tantas garantias, né, que você tem numa condição mais estável de trabalho. Mas os grandes escritórios, né, as grandes empresas da área do mobiliário e da área de construção, elas continuam nesse modelo tradicional, né, de registro em carteira e tudo certinho. Né, e as menores não, as menores já estão todas tendendo para esse segmento com uma maior precarização. Né, e a precarização ela não é interessante, né? No longo prazo ela não é interessante, ela cria no cidadão a necessidade dele saber se programar, né? Então, em relação ao mês de férias, por exemplo, né, a programação que você tem que fazer com os teus ganhos e os teus gastos, né, seus gastos têm que ser inferiores ao seu ganho, você vai ter aquele mês de férias, ao mesmo tempo você tem que ter uma reserva, que tudo pode acontecer, né, depois dessa pandemia, a quantidade de gente que perdeu o emprego e que aprendeu que tudo pode acontecer, e tudo pode mudar da noite para o dia, empresa reduzindo jornada de trabalho para não ter que demitir, você tendo que adaptar toda uma situação familiar, né? Para de usar o carro, vende o carro, volta a usar o transporte público, ou vende o carro, compra uma moto, porque a moto é muito mais em conta do que o carro, gasta muito menos combustível, né? E tira os filhos da escola particular, coloca na escola pública. Então, uma série de reflexos, né? Das pessoas percebendo que as coisas de fato podem mudar da noite para o dia. Esse ano é um ano muito, muito louco, muito diferente, assim. Acho que ninguém nunca na vida imaginou, nem o cara mais maluco desse pessoal que... Existem futurólogos, né? Pessoas que estudam sobre o futuro. Eu acho que nem o mais doido dos futurólogos imaginou um cenário parecido com esse cenário que a gente está vivendo. É um cenário muito louco. Mas eu sou um otimista incorrigível. Então, tirando essa questão da precarização de trabalho, que eu acho que, por um outro lado, pode ser compensado por uma melhor assistência social, né, e por um melhor sistema único de saúde, né, menos corrupção, menos desvio de dinheiro e o dinheiro chegar, de fato, na mão de quem ele tem que chegar. Eu acredito que isso vai acontecer. Agora, vamos ver, né? Vamos ver. Aqui em Barueri é complicado, bastante complicado, né?
Quem acompanhou o debate aí dos pré-candidatos a prefeito sabe, né, como o cenário está complicado, né? Você tem uma possibilidade aí de pessoas, né, ganharem com pessoas condenadas na justiça e tal. Então, vamos torcer, né? Devagarzinho essa nova geração, que são vocês, vão entrando, vão tomando conta do pedaço. Ao mesmo tempo que vocês são uma geração menos ligada, assim, no coletivo, uma geração mais individualista, né? O pessoal mais novo. Tem também o pessoal que não é, né? Tem o pessoal que é fora da curva, e que se preocupa com o outro, né? Então, eu acredito de verdade que as coisas vão melhorar, né? E é simples assim. Você tem, por um lado, a precarização das condições de trabalho, por outro lado, você tem uma oferta de aumento de qualidade na prestação de serviço, né? Na área de assistência social, na área de assistência à saúde, né? Na área da educação, e assim por diante. Então, isso pode se reverter, né? Para o cidadão, né? Mas, enfim, vamos ver como é que as coisas vão ficar. Agora, de todo modo, a gente segue até o fim do ano, né? Remoto. E uma preocupação da questão da produção da vacina e da distribuição, que é o que nos assegura uma situação de ensino presencial, né? Seguro, para a gente poder voltar direitinho, né? Mas aí eu tenho evitado, sabe, pensar nessa coisa, né, muito adiante, são coisas que a gente não controla, né? Então, eu tenho procurado focar naquilo que eu tenho condições de controlar, porque melhora bastante a minha ansiedade, né? Então, o que eu posso resolver hoje? Então, vamos em cima disso. O que eu posso resolver essa semana? Então, vamos resolver essa semana. Né? E semana que vem vai chegando, e daqui a pouco começa a tocar musiquinha na televisão, né? Que hoje é um novo dia. Aí você fala, gente, estamos no Natal de novo, chegou o Natal na pandemia, né? Vamos viver isso também, né? Mas é gostoso, com a família, com quem a gente ama, né? A gente está longe, mas a gente está perto, né? Essas lives, essas interações, elas trazem muita proximidade para a gente, né? E é muito gostoso a oportunidade que a gente tem de interagir, de conversar e tudo mais, né? Embora a esmagadora maioria de vocês morra de vergonha, né, de abrir a câmera, mas é que eu acho que, não sei, acho que as mulheres são muito vaidosas, né? Então se incomoda, às vezes o cabelo tá desse tamanho, tá sem maquiagem, não sei o que e tal, e aí não quer aparecer, né? E também o lance da intimidade, né? Abrir a intimidade de casa, né? Quando você abre a câmera, você está abrindo a intimidade da sua casa, né? E quando eu sou uma pessoa, eu sou um vidro, né? Eu sou uma pessoa totalmente transparente. Então, vocês estão no meu escritório, vocês estão no meu quintal, e, meu, sem estresse, né? Sem estresse de abrir a câmera. Pelo menos a única coisa é que eu fico de lado, né? Porque o notebook está lá e o monitor está aqui, e eu fico de lado, mas por outro lado, tem toda essa questão do déficit da atenção à linguagem corporal, que é o que estava naquela conversa que a gente estava tendo com o Jorge, na reportagem que eu passei para vocês pelo grupo de WhatsApp. Eu não esqueci dos projetos do escritório do Carlos Ferro, tá bom, gente? Eu prometi para vocês. Hoje, mais tardar amanhã cedo, eu consigo colocar no grupo de WhatsApp, tá? Da disciplina, para vocês verem o desenho de projeto executivo no AutoCAD. Qual é o tipo de desenho que a gente costuma entregar. Mas, enfim, é isso. Partiu praticar. A não ser que alguém queira fazer alguma consideração, alguma pergunta, então, né? Mas essa câmera de longe, ela é mais legal, assim, a linguagem corporal, você consegue fazer assim, você consegue mandar um coração. É bem mais legal. Você fica vendo aquela pessoa cortada pela testa, assim, cortada no queixo, né? O celular muito perto do rosto, né? Você na live ali, você fica vendo só o nariz, assim, na câmera. Tem umas situações engraçadas. Partiu praticar? Partiu.
Partiu, professor. Beleza, galera. Então, vamos que vamos. Boa Tá? noite. Qualquer coisa, voltem, né? Eu estou aqui na reunião até às 11, mas vocês podem sair, fiquem tranquilos. Eu vou até fazer a exclusão, né, de todo mundo que ainda estiver conectado para poder baixar, né, o vídeo da gravação e subir para o YouTube. Mas assim que eu fechar, eu reabro a reunião, tá? E aí eu estou por aqui, aí é só vocês ingressarem e estamos juntos aqui para o que vocês precisarem falar, tá bom? Aí, se caso vocês não retornem, né, aí eu mando desde já um excelente final de semana, e na quinta que vem nós estamos juntos, se Deus quiser, tá bom? E estamos no Zap, tá? Qualquer dia, qualquer tempo, qualquer hora, é só vocês manterem contato, gente. Tá bom, Carmen? Pega firme aí, hein? Ô, Moacir, pega no pé da Carmen, Moacir, não dá trégua, não. Ô, Moacir, a sua responsabilidade é o AutoCAD, viu? A gente estava conversando ontem, né? A Carmen tá mandando bem aí no Sketch, ela vai te ajudar com o Sketch, e você vai pegar bem essa parte do CAD para você poder ajudá-la com o AutoCAD, tá bom? Então pode tratar de se enfurnar aí nas videoaulas e quando aparecer qualquer dúvida, você me procura aqui. Tá bom? Beleza, gente. Deixar, professor, a gente vai se desenvolvendo aqui. É isso aí. Tá? Obrigado aí de coração pela atenção, e eu tô por aqui na reuniãozinha, beleza? Beijo, 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 beijo. Beijo, boa noite, professor. Obrigada. Obrigado a vocês, gente. Obrigado a vocês.